A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos aqui. Hoje, dia 22 de setembro de 2022, estou gravando esse vídeo aqui para vocês depois de muito tempo orando a Deus para esse dia acontecer, né? Aqui eu estarei falando de quem eu vi nas minhas visões, em arrebatamento de espírito também. Estarei revelando aqui nesse vídeo quem eu vi a respeito do anticristo, porque há 10 anos atrás eu tive arrebatamento de espírito e vários sonhos, visões, e no decorrer desse tempo eu venho tendo, né, as visões, só que eu fiquei um tempo sem gravar vídeos. Irmãos, eu passei por lutas, grandes lutas, mas Deus me deu vitória, tá? E Deus também me livrou da morte. O inimigo, ele tentou, mas só quem manda na minha vida é o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Deus vivo. E ele me livrou de todas as aflições, ele me livrou da morte, ele me trouxe vitória nas tribulações e eu glorifico a Deus por isso. Então, por isso que eu fiquei esse tempo todo sem gravar vídeo. Mas, irmãos, eu quero aqui falar com vocês sobre a liberação do cavalo branco, que está em Apocalipse, capítulo 6, que diz: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. É desse homem aqui que eu quero falar nesse vídeo. E fiquem aí para ouvir, porque eu vou revelar quem eu vi. Ao longo desse tempo, alguns irmãos no privado eu falei, mas hoje é chegado o tempo de eu falar aqui da revelação de quem eu vi, quem é ele, e aqui abertamente para vocês saberem. Mas antes de mais nada, irmãos, eu quero falar para vocês que orem, peça a Deus confirmação, não critique, porque isso foi algo particular, né? É por isso que esse tempo todo eu não falei, eu estava esperando uma ordem de Deus, eu orando. Esses dias, 2 dias atrás, eu tive uma outra visão que sobre o anticristo e foi me apresentado a mesma pessoa. Todas as visões, todas as experiências que eu tive com o anticristo sempre foi a mesma pessoa, ok? E se não for de Deus, que assim eu creio, porque no arrebatamento de espírito que eu tive no dia 12 de setembro de 2012, eu vou deixar aqui o link para aqueles que não viram. Eu conto aqui a minha experiência, né? E tá se cumprindo. Se cumpriu depois que eu vi Roma, né? Que Roma passaria por um grande estreito. E de fato aconteceu, que foi a renúncia ali do Papa Bento XVI e a entrada do Papa Francisco. Então, na mesma visão, ali não foi nem visão em si, foi o meu espírito que saiu do meu corpo e eu fui arrebatada ali na cidade do Alto, na qual eu conto. E depois que Roma passaria por um estreito, esse telão que eu estava vendo as coisas, com o anjo do meu lado me falando as coisas, ele se apagou, né? E ali hoje eu entendo que foi um tempo determinado que Deus deu para nós, né? Quando o telão se fecha. E logo ele se abriu e veio num impacto muito grande e apareceu o anticristo. Isso está se cumprindo, né? Se cumpriu a questão do Bento lá, da renúncia, que na época foi um grande impacto, né? Um grande estreito para Roma. Então, assim,
Daniel também, capítulo 11, que eu vou ler para vocês aqui, antes de revelar, eu vou ler alguns versículos para vocês entenderem, né, o que eu vou falar aqui logo em seguida. Daniel 11, 21 diz assim: Depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Depois eu explico aqui, ok, gente? Em Daniel 9, 26 diz assim: E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Por que eu li essas coisas? Porque quando eu revelar aqui, vocês vão entender que bate com a escritura, que bate com a palavra de Deus, ok? Daniel, capítulo 11, versículo 36, diz assim: E este rei fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus, com letra minúscula, e contra o Deus, com letra maiúscula, dos deuses. Falará coisas maravilhosas e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Gente, dia 12 de fevereiro de 2014, desse aqui que eu quero começar. Eu não botei no YouTube nem nas redes sociais nesse dia, mas eu falei com alguns irmãos. No dia 12 de fevereiro de 2014, eu quero enfatizar essa data aqui para depois vocês pesquisarem aí, né? Eu tive uma visão em sonho que uma voz me dizia: preste atenção, olha o que a voz me dizia, preste atenção nos jornais, que você vai ver o anticristo dentro do museu. E nessa voz me dizia o nome da pessoa, né? Aí, um dia depois, no dia seguinte, apareceu em todos os jornais, inclusive aqui no Brasil, que era muito difícil o Brasil falar dessa pessoa. Apareceu em todos os jornais ele dentro de um museu, a própria pessoa que a voz me falava, o nome e o lugar específico. O museu que ele apareceu foi o Museu de História Natural de Londres, ok? Aí foi uma confirmação que Deus estava me dando, na minha visão, né, gente, que Deus estava me dando para que eu não venha duvidar, porque eu estava tendo sonhos, né, com ele, e eu sempre orava a Deus, eu falei: Senhor, me dá uma confirmação se é coisa da minha cabeça, se é coisa que vem de mim. Não, eu quero uma confirmação. E aí veio essa confirmação. Para mim, essa foi uma grande confirmação de Deus, porque no dia 12 de fevereiro de 2014, eu tive essa visão, na qual a voz me falava que ele estaria dentro de um museu. Gente, é um lugar muito específico, né? E no dia seguinte, dia 13 de fevereiro de 2014, os jornais estavam passando ali ele dentro do Museu de Animais, né? Lá de Londres. E eu vou contar aqui também uma outra visão que eu tive. Essa sim, foi no dia 12 de janeiro de 2014, que ele entrava, eu vi, essa eu contei aqui no YouTube, vou deixar aqui o link. Eu contei e vi a mesma pessoa entrando em um estádio de futebol, né, como se ele tivesse ali e iria falar na abertura dos jogos, ok? Era tipo uns jogos
Jogos Olímpicos, eu não identifiquei se era Olímpico, se era Copa do Mundo, eu só sei que eram uns jogos. Um estádio muito grande, tinha milhares e milhares de pessoas ali dentro. E, inclusive, eu creio que essa visão pode ter se cumprido agora esse ano. Agora eu vou contar quem eu vi nas minhas visões proféticas. Eu vi e tenho visto ainda o que era então o príncipe Charles, ok? Ele mesmo, gente, que agora ele é rei Charles III. Ele entrou no estádio de futebol dentro de um carro movido a vinho e queijo, porque ele defende as questões ambientais, né? E fez um discurso de abertura dos Jogos da Commonwealth. E ali eu vi que aquilo poderia ser o cumprimento da minha visão. Mas por que eu estou falando que poderia ser? Pode ter sido. Porque eu não sei se de fato era somente esses jogos. Mas pode acontecer que ele possa fazer uma abertura da Copa do Mundo agora no Catar, né? A gente nunca sabe, né? Ou pode ser em outros jogos, né? Em 2017, creio eu que foi no mês de abril, ele teve um encontro com o Papa. Ele foi lá no Vaticano, teve um encontro com o Papa. E o Papa Francisco falou para ele: seja um homem de paz. Aí você pode estar perguntando: mas ele não é um homem que as pessoas gostam dele. Justamente, Daniel dá uma característica do anticristo que ele seria um homem vil, um homem desprezível. E ele, desde então a morte da Diana, ele é desprezível, né? Daniel, no capítulo 9, diz que ele é o príncipe do povo. E vocês sabem o significado do nome dele, do nome Charles? Gente, é homem do povo. O significado é homem do povo. Daniel fala que ele é um príncipe do povo. Ele foi príncipe, que agora ele é rei, né? Na qual eu li aqui para você. E este rei fará conforme a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus. Interessante, né, gente? Agora, ele nasceu, olha outra coisa interessante. Ele nasceu em 14 de novembro de 1948, no mesmo ano que Israel foi proclamada ali nação, né? Que Israel foi dia 14 de maio de 48 e ele nasceu dia 14 de novembro, ou seja, 6 meses depois que Israel foi fundada como nação, né, ali na ONU. Isso é muito interessante, gente, porque 6 nós sabemos que é número de homem, né? A rainha assumiu o trono em 1952 e ela morreu agora em 2022. Então, exatamente há 70 anos de reinado. 70 é um número profético, nós sabemos disso, né? O Charles, ele tem 73 anos, vai fazer 74 agora dia 14 de novembro. E vai completar 80 anos daqui a 7 anos, né? Interessante isso também, né, gente? Que em 2030 tem a agenda da ONU, né? Essa agenda da ONU aí também é muito interessante. Mas olha o que Salmos 90, 10 diz. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, é enfado, não é verdade?
tudo isso se encaixa. Eu acredito muito nas minhas experiências, né? E eu sempre fui estudando ali conforme a palavra de Deus. E vou falar agora da agenda da ONU, né? 2030. Ela é conhecida também como metas globais. Foram adotadas pelas Nações Unidas em 2015 como um chamado universal para acabar com a pobreza, proteger o planeta e assegurar que em 2030 todos possam aproveitar a paz e a prosperidade. São 17 metas e uma dessas metas me chamou a atenção: ação contra a mudança global do clima. Essa é uma das metas, né? E o interessante é que o homem do povo sempre defendeu uma agenda ambiental e sempre emitiu opiniões fortes sobre mudanças climáticas. Nós sabemos disso, que ele, toda a vida, ele defendeu essa agenda ambiental. Ele é um defensor do meio ambiente. Ele participou de várias conferências do clima, lembra da COP 26 em 2021, no ano passado? Líderes mundiais emitiram no encontro uma promessa multibilionária de acabar com o desmatamento até 2030. Aí você diz assim, tá, mas o que isso tem a ver? Apocalipse diz que na grande tribulação vai descer a ira de Deus. O sol vai queimar as pessoas, né, vão procurar a morte e não vão achar porque a morte vai fugir. Tantas coisas que vão acontecer apocalíptica, né, lá na grande tribulação, que o anticristo vai blasfemar contra Deus. Ele vai botar na conta de Deus, sabe? Vai colocar as pessoas, aquelas que estão na terra, que ficarem, porque eu acredito que a igreja não estará mais aqui, né? Aquelas que ouviram a palavra de Deus e não receberam, ele vai começar a blasfemar contra Deus. Eu creio nisso. E a coroação dele pode demorar meses aí, gente. E eu acredito que a coroação dele pode vir ano que vem, 2023. Pode vir ali em maio, em junho. Eu acredito nisso. Agora, o mais interessante, sabe o que é? Que ele quer ser conhecido como defensor da fé. Ele afirmou que quando ele se tornasse rei, ele gostaria de ser visto como defensor da fé. Interessante, né? E olha o que pode acontecer na coroação. Ele pode ler o Alcorão, ele pode ler também a Bíblia e ele pode ler também a Torá, as 3 grandes religiões. Então ele se torna um defensor da fé. Gente, alguns irmãos sempre vinham até mim, né? Ah, irmã Tatiana, por que você não revela? Hoje eu estou aqui revelando. Agora eu quero que vocês orem, né? E peça para Deus confirmar no seu coração tudo aqui que eu falei. Eu vou parar por aqui porque senão o vídeo fica muito longo e no decorrer do tempo a gente vai fazendo mais vídeo. Ore por mim, irmãos, né? É um grande prazer estar aqui de volta falando as coisas de Deus para vocês, porque eu tenho muito receio, irmão, de falar coisas que não deve falar. É por isso que eu demorei tanto tempo para falar isso aqui. Mas eu acredito que os irmãos vão orar, né? E ali pedir discernimento a Deus. Eu aqui sempre estou disposta a levar a palavra de Deus. Mesmo errando em alguns momentos, porque nós somos seres humanos, a gente pode errar, né? E eu peço perdão a Deus pelos meus erros, pelos meus pecados, mas eu quero acertar.
porque o meu coração está no reino. Eu tenho sede e fome da presença de Deus e sede de salvar almas para o reino de Deus. Esse é o tempo, gente. Esse é o tempo das coisas acontecerem, onde a palavra de Deus nos diz, nos dá sinais e está se cumprindo, né? E nós estamos vendo aí. Sem contar que hoje e ontem, né, o Putin já falou aí numa ameaça nuclear, né? E vamos estar de olho, porque isso, o canhão pode virar para Israel, né? E aí vem a guerra de Gog e Magog. Mas isso é um outro momento, um outro vídeo, tá? Fiquem com Deus e Deus abençoe vocês.